reflexão que eu tenho é que se a gente voltar com isso, sabe, esse tempo de ditadura, e é o que eu vejo mais ou menos que está acontecendo com a questão do Bolsonaro, colocando um tanto de militar em vários setores, a gente fica com medo, sabe, de ter que voltar com aquilo lá. E a religião sempre fez parte também, pelo menos andava sempre junto ali com a política, né? Porque era ela quem lutava mais por essa liberdade. Não sei, eu achei um filme bom, mas um filme difícil de se assistir. É difícil, é um filme difícil. E eu sempre indico esse filme. É um filme que está disponível no YouTube, né, como vocês puderam ver. Mas é um filme indigesto, né, pelas cenas, pela brutalidade, pela crueza da brutalidade que está ali. É realmente um filme de difícil visualização pelas imagens que temos ali, mas de necessária reflexão. Como você falou, a luta pela democracia, muitas pessoas, o Brasil já foi o último país da América Latina a abolir a ditadura militar, né? Então, é um país que recém saiu da ditadura militar em 88. Então, nossa Constituição tem somente 31 anos. É nova, não chegou nem à fase da maturidade ainda. Podemos dizer que está em processo de maturação ainda. Enquanto, Hilda e os demais, enquanto não tivermos um processo de politização e de democratização da própria sociedade, nas escolas, educação séria, uma educação política muito séria, nós não sairemos desse clima de discurso de contínuo retorno à ditadura militar. Temos que passar por um processo integral de amadurecimento e de conscientização e de sensibilização do que é, de fato, democracia. Democracia. As pessoas não sabem o que é democracia. Aí vão para a rua bater panela, levantar a bandeira do Brasil achando que são patriotas. O melhor patriotismo hoje é ficar em casa. Ser patriota hoje é você ficar em casa. É você cuidar do outro. Isso é ser patriota. Isso é amar a nação. Não é disseminar e nem agredir profissionais de saúde. Profissionais de saúde estavam tendo uma manifestação lá sobre melhores condições e eles são agredidos. A enfermeira foi empurrada. Que isso? Mas também, olha o testemunho que dá o nosso chefe de Estado. Testemunho, pessoal. É necessário ter testemunho. Né? Olha os ministros, nossos ministros, dão testemunho. Eles estão lá cumprindo. Né? Ontem passou lá mais de mil sentenças já foram. Eles estão trabalhando, mesmo de casa, mas estão trabalhando. Enquanto o executivo faz um desserviço. Um desserviço. Né? Quer dizer que só eu estou certo. Entende? Só o presidente está certo? Enquanto todo mundo, Alemanha, França, Itália, todo mundo luta contra a pandemia. E isso não foi mostrado. O que a Alemanha fez, como é o nome dela? Da ministra lá, Angela Merkel? Margaret Thatcher. Não, Margaret Thatcher não. Angela Merkel, não? Acho que é Angela Merkel. Isso mesmo. Margaret Thatcher. Angela Merkel, da Alemanha. Foi uma ditadora, foi uma tirana. Mas, enfim, bem lembrado. Depois a gente pode comentar sobre a Margaret. Mas, veja, sabe o que ela fez? Isso não foi divulgado na mídia. Enquanto lá... E ainda hoje atua assim. Lá na fronteira, faz fronteira com a França, ela mandava pegar de helicóptero e de avião os doentes, né? Lá da França, da Itália, e atendia nesses hospitais de campanha que foram instalados lá na fronteira. Porque não tinha alemães para atender, não tinha pessoas ali infectadas e enfermas, ela ajudava outros países. Isso é diplomacia. Isso é exemplo. Exemplo de governo. Olha, e ela é PhD em Química. É PhD em Química.
Ela que entende mesmo de ciência, né? E mesmo assim ela não é arrogante em desprezar a ciência, em desprezar a consulta para com cientistas. Não, ela tem ministro lá da saúde, tem quem cuide da saúde, e ela ouve também. Ela poderia muito bem dizer, não, eu sei cuidar, eu sei quais são as medidas para fazer. Mas não. Entende? Tem uma capacidade gestora muito grande. Muito grande. Né? Por que não aprender? Por que não aprender com esses países que têm dado certo as medidas de isolamento? Né? É uma das dificuldades que em governos, quando o governo é pró-ditadura, a favor da ditadura, é uma das dificuldades que eles têm é isso, abandonar o ego. Abandonar o ego. Isso mesmo. Não tem humildade para reconhecer suas limitações. Né? Não tem dificuldade. Tá? Mas, enfim, quem mais? A Hilda falou sobre o filme. Quem mais gostaria de falar? O Matheus está escrevendo aqui, né? Isso mesmo, muito desumano. As pessoas não tinham liberdade nem privacidade, principalmente aquelas que eram suspeitas de ir contra aquele político. E isso mesmo. Achei muito intrigante, angustiante a cena de tortura. Interessante se você coloca, Matheus, uma das características também do estado de exceção é contra o dissenso, contra a dissidência. Quando você pensa contrário a determinado governo ou às medidas do governo, você é perseguido. Isso aí é uma política totalmente contrária à democracia. Democracia, primeiro princípio democrático é a liberdade, e a liberdade pelo que você pensa. Se você pensa diferente de mim, ok, tudo bem. Né? E respeite o seu posicionamento, vamos dar as mãos e cada um segue o seu canto. Agora, você me perseguir só porque eu ficar me infernizando no WhatsApp, ficar mandando mensagem, ou até mesmo me xingar, porque eu penso diferente de você, não pode. Eu tenho uma postura diferente de você, não significa dizer que eu não concorde com outras posturas que você defenda. Mas, nesse momento, eu discordo de você. Isso não tem problema nenhum. Eu não discordo da pessoa do Matheus. Eu discordo daquele momento da fala dele, daquela postura que ele tomou. Oi, Bruno. Né? Daquela postura que ele tomou. Oi. Entende? Então, é isso mesmo, Matheus. Os militares tinham uma soberania totalmente maligna. O áudio, Cláudio tornou. Uma arma. É isso mesmo. É isso mesmo. Né? É porque eu estou assistindo a aula no celular, para aí. Não tem problema não, vai dar tudo certo. Tá? Então, isso é muito desumano. É muito desumano. Tá? Então, agora vamos iniciar Michel Foucault. Também é um pensador, ele vai criticar, assim como Agamben criticou as democracias que são travestidas de estado de exceção, Foucault vai criticar e vai fazer uma genealogia do poder. Ele vai fazer uma genealogia, já vou explicar o que é genealogia, o que é uma arqueologia da história da loucura. Ele vai falar também sobre fazer uma genealogia da história das prisões, como o Estado trata os presos e até mesmo como o Estado, ele, através de mecanismos disciplinadores, trata de enquadrar as pessoas em determinadas regras disciplinativas, determinadas regras de controle social. Então, Foucault vai trabalhar essas questões. Tá, o Cláudio Honor? Tá dando certo aí, irmão? Vocês vão precisar de um professor. Tô ouvindo o teu jornal. Não tá ouvindo, não. Tô ouvindo o teu jornal. Pede ele para desligar o... Deixa eu desligar aqui. O áudio. Ocultar participante sem vídeo. Não. Eu não sei desligar o áudio dele aqui. Como é que desliga aqui o áudio dele? Tá, desligou. Liguei aqui. Ok, obrigado. Então, eu vou compartilhar aqui os slides com vocês. Esses slides estão em processo de... Mas eu vou disponibilizar esse vídeo aqui lá no YouTube enquanto eu não posto os slides
para vocês revisarem. Vamos lá. Qualquer dúvida, manda mensagem, ou até mesmo pode, se não houver duas pessoas conversando ao mesmo tempo, pode falar, você perguntar, não tem problema. E às vezes falar, você quer se expressar, é importante a fala também. Bem, como eu disse, Foucault, ele é um pensador que ele vai refletir sobre o direito, a normalização, e isso está no livro de Bittar, está disponível lá na plataforma. Esse capítulo é um dos últimos capítulos do livro, Filosofia Política, de Eduardo Bittar. Se você, um dos títulos do tópico é esse aqui mesmo, tá? Que está aí no slide. Direito, normalização e legalidade, a dimensão do poder jurídico. Então, Foucault vai ser um crítico da sociedade, um crítico de todas as estruturas, inclusive de Kant, né? Ele diz que, por exemplo, o sujeito é uma criação. O sujeito kantiano, o sujeito autônomo, ele é uma criação. E como uma criação, o homem não tem autonomia. É uma pseudo-autonomia, na verdade, né? É uma pseudo-autonomia. Isso aí não... É só para... É como se fosse uma ilusão que ele tem autonomia sobre a vida, mas, na verdade, ele tem que se enquadrar aos esquemas que foram propostos pelos pensadores, né? Pela sociedade, né? Ou até mesmo pelos governos, tá? Então, alguns tópicos que vamos discutir nessa aula, né? Arqueologia, história da loucura, normatização, vigiar e punir, e biopolítica, biopoder e disciplina. Quem não conhece Foucault é este aqui, né? Ele vai influenciar muitos outros pensadores, inclusive o próprio Agamben. Foucault é uma pequena, breve história da vida dele. Ele teve várias influências, ele se formou na França, foi professor na Turquia, ele escreveu diversas obras, O Nascimento da Clínica, né? Ele fala sobre a psiquiatria. Era feio. Minha irmã gosta também de analisar os pensadores pela beleza, por sábio, né? Isso mesmo, porém sábio, isso mesmo. Inclusive, novinho, até mais afeiçoado, né? Vocês vão ver uma foto dele jovem. Enfim, ele é um pensador que vai influenciar tanto culturalmente a sociedade da época, como a própria clínica, né? Como tratavam os ditos loucos, inclusive por isso que ele vai escrever esse livro, O Nascimento da Clínica e a História da Loucura, né? E escreve também um livro chamado Microfísica do Poder, né? Onde ele vai discutir e ele participa também ativamente de várias campanhas, né? Campanhas antirracismo, né? Antirracistas, contra violações de direitos humanos. Ele é um pensador muito ativo. Se você digitar na internet palestras de Foucault, tem a legenda. Você vai ver ele falando. É muito bonito ver Foucault falando. Ele é um pensador muito eloquente, né? E claro nas palavras dele. Muito, muito interessante. Por curiosidade, coloquem depois aí no YouTube, eu posso disponibilizar alguns links de entrevistas que ele deu. Inclusive, ele já visitou o Brasil, né? Antes da sua morte, em 1984. Alguns pensadores que influenciaram, depois eu vou colocar o nome direitinho, influenciaram Foucault. Nós não vimos ainda Karl Marx e nem Friedrich Nietzsche. Por que eu adiantei Foucault? Porque ele é um pensador que, de certo modo, ele casa muito bem com o momento que estamos vivendo, né? Com o momento que estamos vivendo com relação à disciplina, de ficar em casa, né? Então ele vai refletir sobre isso, sobre esses mecanismos. Por isso que eu antecipei um pouco, mas não vai comprometer o entendimento de vocês. Karl Marx, com certeza vocês já ouviram falar dele. Friedrich Nietzsche, pouco depois de Karl Marx, uma outra vertente, vai influenciar Foucault demais, né? E Freud e Jeremy Bentham. Bentham vai falar sobre o panótipo, né? Panóptico, e sobre a prisão, sobre a questão da disciplinaridade, sobre essa perspectiva de você ser continuamente monitorado, né? Você ser continuamente monitorado é a criação de Jeremy Bentham, né? Do século XVIII, por volta do século XVIII, e vai receber influência. Dentre outros pensadores, é claro, e somente alguns, né, que influenciaram Foucault. Olha aí, né? Ele jovem, tá?
Então, Foucault e a exumação das estruturas de conhecimento. O que é exumação? Né? Você vai exumar quando se exuma isso mesmo. Isso mesmo. Vocês estão respondendo corretamente aí da casa de vocês. Um corpo, né? Se exuma um cadáver, um corpo, né? Então, Foucault nos fará pensar sobre o homem como um louco, como ele se percebe como louco. Aí ele escreve a história da loucura. Quando se olha como doente, o nascimento da clínica. Quando reflete sobre si mesmo como ser vivo, ser falante e ser trabalhador. E ele vai escrever sobre as palavras e as coisas. Quando ele se pune, quando pune o criminoso, ele vai escrever a obra Vigiar e Punir. E quando ele fala também sobre sexualidade, o ser humano é um ser de desejo. E vai escrever uma história da sexualidade. Foucault é um genealogista. O que é isso? Assim como Nietzsche também foi. Ele busca desde a Gênese. Ele é um filólogo também. Ele vai buscar a origem, né, dos termos, a origem da discussão, por que essa pessoa, por exemplo, é chamada de louca? Por que, inclusive, o pai dele internou Foucault numa clínica psiquiátrica porque ele tentou suicídio quando ele tinha 22 anos. E olha só como era severo a disciplina. Daí o impacto na vida dele, e por isso que ele escreveu sobre esses diversos temas que ele se propôs a discutir nessas obras, né? A história da loucura, o nascimento da clínica, a questão do vigiar e punir, a disciplina, isso impactou também na escrita dele. Então, ele vai exumar, né? Fazer uma exumação, né, das estruturas de conhecimento, ou seja, vai escavar. O que um arqueólogo faz? Um arqueólogo escava, um arqueólogo procura o passado, encontra dados, experimenta o passado com outras perspectivas, né? E daí chega a conclusões. E algumas conclusões Foucault chegou sobre a loucura e sobre a lei, sobre a norma, que é o objeto de estudo desta aula. Tá? Daí, o que é arqueologia? O que é arqueologia? Exumação das estruturas do conhecimento, né? Ocultos, que dizem respeito a um período histórico particular. Em outras palavras, a arqueologia busca encontrar os pressupostos, as origens, lá na Gênese, encontrar os preconceitos, em geral inconscientes, que estão presentes no pensamento de uma época. Busca, ou até mesmo buscar, as configurações que deram lugar às formas diversas do conhecimento. E aí, claro, conhecimento episteme, né? Por isso que Foucault faz um desterramento, né? Ele desterra, né, como um cadáver, ou seja, o conhecimento que está muito esquecido. Mas por que nós temos uma ideia de beleza na atualidade, um padrão de beleza? Temos que fazer uma arqueologia do conhecimento, do conceito de beleza. E aí vamos buscar desde lá nas profundezas, lá, né, antigamente, no hominídeos, ou até mesmo as sociedades antigas, gregas, sociedades incas, astecas, enfim, as sociedades antigas, como eles entendiam beleza, para nós irmos costurando e nós irmos escavando essas concepções do que é beleza no decorrer das civilizações, né? Ou até mesmo o que é norma, o que é disciplina e o que é loucura também. Então, Foucault fala sobre uma das chaves temáticas, né? Essas são as chaves temáticas que Foucault irá propor na sua arqueologia, né? Ou seja, fala sobre a loucura, sobre a punição, sobre os modelos esquemáticos que a sociedade foi criando ao longo dos tempos, sobre os padrões de beleza que a sociedade foi criando ao longo dos tempos, sobre certo estruturalismo que submeteu, certa estrutura que submeteu a sociedade no percurso da história. Em cada período histórico, por exemplo, temos um padrão de beleza distinto, né? E a cada período histórico também temos um padrão de punição distinto.
ou até mesmo para denominar o que é louco. A cada período histórico, na Idade Média temos um louco, no período moderno temos outro louco, e na contemporaneidade temos o que outro louco. Ou seja, loucuras distintas, né? Então, e também com relação ao direito, à punição, houve uma evolução. Mas por que há tanta evolução? E Foucault se pergunta isso, né? Por que há tanta mutabilidade do direito e da disciplina? E aí Foucault chega à seguinte conclusão, que é para atender a sociedade, para atender determinada cultura da época. Essas determinações disciplinares, no percurso da história, foram conduzidas e criadas para atender a uma sociedade específica. Para atender uma sociedade específica. Tá? Daí a sua arqueologia. Bem, cada época tem uma verdade distinta. A verdade é uma construção histórica. É uma construção histórica. Foucault vai chegar a essa conclusão, que a verdade não é algo isento. Não, ela assim é parcial. Tem particularidades e atende a determinados setores da sociedade. Então, a verdade é uma construção histórica, uma construção de determinada época. E, nesta época, atende, evidentemente, a quem está numa hierarquia de poder acentuada, elevada, né? A uma determinada elite. Né? Daí a influência marxista também. Né? Então, determinado contexto histórico atende e corresponde a uma noção de verdade específicas. Há uma arqueologia do saber, ele investiga as estruturas do saber. Evidentemente que Nietzsche já tinha feito isso. O Nietzsche já tinha feito isso no seu livro Genealogia da Moral. Vamos ver na terceira unidade Nietzsche. É por isso que eu me antecipei um pouco com relação a Foucault. Mas Nietzsche também já tinha feito isso, falando sobre uma perspectiva moral. E criticando Kant, evidentemente. Ele vai criticar Immanuel Kant, todo o pensamento anterior a Nietzsche ele critica. Né? Então, o pensador que ele vai... Também é um divisor. Assim como Kant houve bastante influência, Nietzsche também vai influenciar pensadores de muitos outros pensadores e diversas escolas de pensamento. Uma das chaves conceituais de Nietzsche, ele fala sobre a moral, que a moral também atende determinado grupo social. Né? O que é moral? Moral é algo que atende a elite, né? O que a elite quer que seja moral. Né? O costume é aquilo que a elite encara como um costume. E aí Nietzsche fala, essa frase me marcou muito, inclusive no estudo que eu fiz recentemente, é que ele diz o seguinte, a humanidade cresceu vendo mutilações, vendo fogueiras, pessoas sendo queimadas vivas, vendo enforcamentos, vendo touradas, vendo linchamentos, e a humanidade continua do mesmo jeito. A humanidade continua do mesmo jeito. Sempre o erro, sempre a imoralidade, a barbárie está externa a mim. Sempre é o outro que comete a barbárie. Nunca sou eu. Eu sou um cidadão normal, eu sou um cidadão exemplar. Mas, no entanto, quando vira-se as costas, né, quando viramos as costas, podemos fazer, ou quando ninguém está olhando, podemos fazer o que quiser. E até, inclusive, batemos palmo para aquele que está lá numa arte, roubou uma manteiga e queremos linchar na rua, queremos, né? Nós continuamente vemos aí nos noticiários as pessoas, os próprios moradores fazendo justiça com as próprias mãos. Então, qual a diferença entre eu e o bandido? Entre eu e o meliante? Entende isso? Então, o que é moral, então? Sabe? Então, como é que pode haver moralidade se eu mesmo vou fazer justiça com minhas próprias mãos? Então, a moral, e aí a perspectiva nietzschiana faz uma genealogia disso, faz a gênese disso, dizendo que, olha, atende a determinados grupos sociais. A moral é relativa, atende a determinados grupos. E a verdade também. A verdade também. Certo? Então, formas de pensamento, não podemos escapar da estrutura do saber. Com isso, não há progressão na ciência como uma escada ao conhecimento verdadeiro, mas como uma adesão aos costumes hegemônicos
de cada período. A história do conhecimento seria de filiações conceituais, cuja evolução é atravessada de acidentes, retardada ou desviado por obstáculos interrompidos por crimes, tendo que frequentemente reconstruir sua razão. Então, a história é cheia de fraturas, né? Foucault vai falar, é cheia de fraturas, né? Cheia de ataduras, cheia de remendos, né? Porque a cada período histórico temos uma noção do que é verdadeiro. Criamos classificações para arbitrar e disciplinar, e já vamos entrar em outra perspectiva, em outro tema, né? Para arbitrar e colocar as pessoas nas suas caixinhas. Nós, né? Nós homens, mulheres, nós tendemos a colocar, dispor as pessoas em grupos, em rótulos. Nós rotulamos as pessoas. E um desses rótulos é o rótulo de louco. Mas Foucault percebe o seguinte, olha, que louco, durante a história, vai ter perspectivas e noções distintas, né? A verdade é uma produção histórica cuja análise remete às suas regras de aparecimento, organização e transformação. A arqueologia busca encontrar os enunciados, o jogo de regras que possibilitam um discurso ser considerado verdadeiro ou mentiroso. A tese de Foucault é a seguinte: como o conceito de loucura mudará através dos tempos e o que isso significa? E aí Foucault vai dizer, olha, toda a história dos inícios, melhor dizendo, da psiquiatria, toda a história dos inícios da psiquiatria moderna se revela uma falseada por uma ilusão retroativa segundo a qual a loucura estava dada, ainda que de maneira imperceptível na natureza humana. Né? Na natureza humana. A loucura não é algo da natureza. Nós não nascemos loucos. A cultura é uma criação, uma invenção. E muitas vezes nós somos submetidos a esses rótulos. Né? Uma doença, mais um fato de cultura. Nós desenvolvemos a loucura. Nós desenvolvemos a loucura. Não, nós não somos... não é um dado como a liberdade. Não. A loucura é um desenvolver. Né? Então, a história da loucura, em suma, é a história progressiva, de progressiva medicalização da loucura no pensamento ocidental. Né? No pensamento ocidental. Então, é diferente, como vocês acabamos de discutir, natureza humana e loucura. Há uma distinção, e Foucault fala, olha, quando nós falamos que determinada pessoa é louca, por exemplo, e nesse período, o homossexualismo é tido como loucura. É tido como loucura. As pessoas eram internadas, as pessoas passavam por procedimentos de lobotomia, de choque no cérebro. Né? De choque. As pessoas eram tratadas de maneira muito desumana. Foucault levanta essa discussão na sua época. Né? E fala, peraí, será que... Como assim são loucos? É apenas uma condição, é uma tendência que a pessoa tem. Ela não escolhe ser gay, não escolhe ser homossexual. E Foucault vai questionar isso. Foucault vai questionar. Não mesmo. Ou até o louco em perspectivas históricas. Né? Isso é relativo a cada cultura. E daí Foucault diz, olha, na Idade Média temos uma concepção de louco, no Renascimento, na Idade Moderna e também a partir do século XVIII temos outra concepção de loucura. Daí Foucault levanta uma discussão de como os doentes estão sendo tratados nas clínicas e hospícios desse período. Aqui no Brasil, por exemplo, temos aí um Holocausto de Barbacena. Eu vou disponibilizar um documentário para vocês assistirem em casa aí, nesse período de 1 hora. Uma série de documentários que eu vou disponibilizar. O Holocausto de Barbacena foi um absurdo. Né? As pessoas eram jogadas lá como lixo humano. Como um lixo, de fato. Né? De fato, as pessoas tinham transtornos mentais, mas outras pessoas não. Até divorciadas. Mulheres que eram divorciadas eram largadas lá por seus maridos.
Para você ter uma noção de como a crueldade humana chegou, né? É algo absurdo, absurdo, né? E Foucault vai, sabe, saltar essa discussão e vai, peraí, vamos analisar então o que é loucura. Temos que pontuar isso, né? Então, o primeiro momento é na Idade Média, né? E na Idade Média, o medievo interliga-se em outras épocas ao excluir loucos da sociedade. O que difere é o motivo. As bruxas eram tratadas como loucas, né? Ou seja, interessante o machismo da Idade Média. As mulheres que tinham um filho ali doente, que misturavam ervas, que, sabe, tinham experiências ali com ervas, com outros medicamentos, eram tratadas como loucas. Mas os homens não, os homens eram os alquimistas. Olha só como é interessante isso, né? Gilles Michelet, também é um filósofo, um escritor francês, ele vai falar isso, tem A Feiticeira, um livro dele, A Feiticeira. Se não me engano, tem disponível em PDF. É fininho ele. E ele vai, olha, são bruxas, são tratadas como indigentes, como marginais, como fora da lei. E como loucas, né? E como loucas. Sempre tratando aí entre o sagrado e o divino, tendo esse dualismo, né? Entre o sagrado e o divino. Determinadas pessoas não podem tocar no divino, né? Evidentemente, essas pessoas são de classe baixa, são indigentes, são ali a plebe. Né? Então, esse é o tipo de louco que destaca-se na Idade Média. Um filme para vocês que se quiserem ver é o Incrível Exército de Brancoleone. Incrível, é um filme antigo, mas vale a pena, reflete bem esse período da Idade Média, o que vem a ser louco. O segundo momento que Foucault destaca é o momento, o Renascimento, né? Ou seja, o louco é uma outra razão de sê-lo. É louco porque a sociedade o é. Saber fechado, esotérico, né? que produz e manifesta a realidade de outro mundo e nos entrega o homem essencial, que em sua natureza íntima é furor e paixão. E aí temos como exemplos Dom Quixote, né? Temos como exemplo também o Elogio da Loucura de Erasmo Rotterdam e Dionísio, um deus, né, que é evocado nesse período por ser um deus da orgia, o deus do prazer, o deus da festa, né? Em Roma é Baco, né? Mas a função que ele exerce enquanto deus é nesse sentido, é o deus da paixão. Então, a loucura mostra a razão de outro modo, nesse período, no Renascimento. Então, toda loucura tem sua razão que a julga e controla. E toda razão, sua loucura, na qual ela encontra sua verdade irrisória. Então, a loucura aqui é vista como aquilo que as pessoas não querem dizer. Aquilo que as pessoas querem camuflar, né? Aquilo que as pessoas... O louco é aquele que diz estar contra os preceitos e costumes da época. Então, descortina, tira o véu, desvela, né? Descortina aquilo que os outros têm medo de falar. Tem medo de falar, né? Os trovadores, como... E aí, Dom Quixote, né? Tendo aí os seus dragões sendo moinhos de vento, são sonhadores, as pessoas que sonham são taxados como loucos. Os artistas são taxados como loucos nesse período. Nós todos hoje vemos a Mona Lisa, vemos Michelangelo, Donatello, né? os quadros, mas os artistas são taxados como loucos também. Todo mundo os elogia hoje, mas no seu período eles foram taxados e também discriminados, né, na sociedade. Bem, terceiro momento, a idade clássica ou moderna, né? Clássico moderno, do século XVI ao século XVII, inicia-se aí com René Descartes. E aqui, muita atenção. René Descartes é o fundador da filosofia moderna. Tudo que é contra a razão, tudo que transgride a ordem, tudo que promove a transgressão dos costumes, enquadra-se como louco. É rotulado como louco, né? Então, a razão, uma ordem. Há um método, há um plano, uma verdade que, por mais que seja criada para satisfazer os desejos de determinada elite,
é uma verdade, é criado, temos de seguir a um sistema, a um padrão, inclusive para a emoção, um padrão inclusive para a sensibilidade. E aí funda-se o homem normal, né? Um homem normal. E aí Foucault vai dizer, olha, o oposto a isso é a desrazão, a não razão de ser. O louco, nesse período, um período moderno, ele transgride os prismas esquemáticos da racionalidade cartesiana, que a sociedade legitimou como verdadeiro. Então, o louco aí é quem não segue os padrões, né? Mulheres loucas é quem veste calça, mulheres loucas é quem não se casa, né? São aberrações, são os transgressores da época. Então, há uma diferença aqui cartesiana de René Descartes. O racional e verdadeiro do que é errôneo e do falso, né? Errôneo e do falso. Ou seja, ou melhor dizendo, a loucura vira uma perversão das leis da razão. É louco quando eu transgrido a lei racional, né? Ou seja, o que é estabelecido pela época, o que é estabelecido pela sociedade. Razão e desrazão se separam. A loucura é assim silenciada do ponto de vista filosófico e internada, enclausurada. As pessoas que não seguem os padrões da sociedade, são pessoas que estão à mercê da sociedade e podem acabar num hospício, num asilo, isoladas. Vamos encerrar a aula para nós continuarmos na próxima e aí encerramos com a disciplinaridade social que Foucault irá falar sobre a normatização e o direito também. Tá bom? Para não encerrar abruptamente, não cortar um raciocínio.